Imagine chegar ao aeroporto acreditando que está totalmente preparado. Seus produtos de higiene estão organizados, o powerbank está carregado e o cartão de embarque já está pronto. Tudo parece tranquilo até você entrar na fila da TSA. De repente, os agentes começam a retirar itens da sua bagagem um por um. Sem aviso. Sem discussão. Sem segunda chance. Não porque você fez algo irresponsável, mas porque as novas regras de bagagem de mão de 2026 estão pegando milhares de viajantes de surpresa. Essas novas normas não fazem exceções para idosos, passageiros de primeira viagem ou produtos lacrados e novos. As regras se aplicam igualmente a todos. E isso não é boato de internet nem teoria de viagem. São procedimentos reais de segurança aplicados nos principais aeroportos do mundo, especialmente em voos ligados aos Estados Unidos, Europa e outros países que seguem padrões internacionais de aviação. Nos próximos minutos, você vai descobrir 7 erros comuns de bagagem de mão que podem resultar em objetos confiscados instantaneamente, longos atrasos na segurança ou até mesmo na perda do voo. E a parte mais surpreendente é que o item número 1 desta lista costumava ser permitido, mas agora se tornou uma das formas mais rápidas de ser sinalizado pela segurança do aeroporto. Vamos começar pela regra número 7. Líquidos acima de 100 ml agora estão sendo fiscalizados com muito mais rigor. A maioria dos passageiros já conhece a famosa regra 311, na qual cada recipiente deve ter no máximo 100 ml e todos precisam caber em uma única bolsa transparente. Essa política existe há muitos anos, mas o que mudou em 2026 foi o nível de fiscalização. Antigamente, os agentes da TSA às vezes usavam o bom senso e ignoravam itens um pouco maiores se estivessem lacrados ou aparentassem ser inofensivos. Essa flexibilidade está desaparecendo porque scanners modernos agora fazem grande parte da detecção automaticamente. Esses sistemas não consideram contexto nem intenção. Se um recipiente ultrapassar o limite permitido, ele é imediatamente identificado e removido. Uma das maiores armadilhas envolve líquidos comprados no duty free. Muitos viajantes acreditam que produtos lacrados comprados dentro do aeroporto são automaticamente seguros, mas se você passar novamente pela segurança durante uma conexão, especialmente nos Estados Unidos, esses itens ainda podem ser confiscados. A regra da única bolsa transparente também está sendo aplicada de forma muito mais rígida. Passageiros que antes conseguiam passar com mais de uma bolsa agora estão sendo obrigados a escolher uma e descartar o restante imediatamente. A realidade é simples: se um líquido possui mais de 100 ml, não o coloque na bagagem de mão, independentemente de onde foi comprado ou se está lacrado. Nos aeroportos atuais, a tecnologia toma a decisão final, não o agente ao lado do scanner. A regra número 6 envolve powerbanks grandes, um dos assuntos mais mal compreendidos pelos viajantes atualmente. Muitas pessoas acreditam que estão seguras desde que a capacidade da bateria pareça normal, mas a TSA não avalia mAh, e sim watt-hora. O limite permitido geralmente é de 100 watt-hora, e qualquer coisa acima disso pode ser confiscada imediatamente. O problema é que muitos passageiros nem sabem como identificar esse número. Alguns powerbanks mostram claramente a classificação de watt-hora, enquanto outros escondem essa informação em letras minúsculas ou nem exibem o valor. Se os agentes não conseguirem verificar a classificação, o dispositivo pode ser rejeitado automaticamente. O que torna essa situação ainda mais confusa é que powerbanks são proibidos em bagagens despachadas por risco de incêndio, mas modelos acima do limite também não são permitidos na bagagem de mão. Isso significa que certas baterias simplesmente não podem viajar no avião de forma alguma. Muitos modelos de alta capacidade, especialmente os de 30.000 mAh, podem ultrapassar silenciosamente o limite dependendo da voltagem. Ou seja, aquela bateria extra que você levou por segurança pode acabar sendo exatamente o motivo pelo qual você será parado na segurança. Se o valor em watt-hora não estiver claramente visível ou se ultrapassar o limite permitido, o mais seguro é deixá-lo em casa. A regra número 5 surpreende muitos viajantes porque envolve alimentos aparentemente inofensivos.
Em voos domésticos, muitos alimentos caseiros ou embalados passam sem problema, mas viagens internacionais seguem regras agrícolas e sanitárias muito mais rígidas. Países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e grande parte da Europa monitoram cuidadosamente produtos alimentícios que entram no território. Frutas frescas, vegetais e carne crua já são conhecidos como itens restritos, mas a confusão começa com alimentos que não parecem líquidos. Iogurte, manteiga de amendoim, Nutella, geleia e molhos são classificados como líquidos ou géis. Se excederem o limite permitido, serão descartados imediatamente. Muitos passageiros carregam alimentos culturais, molhos tradicionais ou produtos fermentados acreditando que pequenas quantidades não causarão problemas. Infelizmente, a segurança aeroportuária se baseia na classificação do item, não na intenção do passageiro. Quando algo entra em uma categoria restrita, explicações raramente mudam o resultado. A opção mais segura é evitar transportar alimentos frescos ou semilíquidos na bagagem de mão e colocá-los corretamente embalados na bagagem despachada, se necessário. A regra número 4 envolve medicamentos, e é aqui que as inspeções podem se tornar extremamente desconfortáveis. Medicamentos são essenciais para muitos passageiros, mas embalagens inadequadas continuam sendo uma das maiores causas de questionamentos extras nos aeroportos. Em 2026, comprimidos soltos em organizadores de remédios estão recebendo muito mais atenção do que antes. Os agentes da TSA não consideram mais esses organizadores como prova suficiente de legitimidade porque substâncias sem identificação levantam preocupações de segurança. Agora, os viajantes são fortemente orientados a manter todos os medicamentos nos frascos originais da farmácia, contendo o nome do paciente, dosagem e informações do médico responsável. Medicamentos líquidos acima de 100 ml continuam permitidos, mas podem exigir documentação médica. Passageiros que transportam tratamentos injetáveis, como insulina, também podem precisar justificar o uso de seringas e agulhas durante a viagem. Um detalhe crítico que muitos ignoram é a correspondência de nomes. O nome na receita deve combinar exatamente com o documento de identificação usado na viagem. As autoridades estão cada vez mais atentas a tentativas de contrabando usando frascos de medicamentos, então nomes diferentes podem gerar longos interrogatórios, mesmo para passageiros completamente legítimos. Carregar receitas impressas, lista de medicamentos e documentos médicos pode evitar grandes atrasos. A regra número 3 trata de baterias de lítio soltas, consideradas hoje um grande risco para a aviação. Baterias extras podem parecer inofensivas, mas se os terminais entrarem em contato com objetos metálicos ou outras baterias, pode ocorrer curto-circuito e superaquecimento. Dentro de uma aeronave, isso representa um perigo sério. Por esse motivo, as regras atuais exigem que baterias extras estejam protegidas o tempo todo, seja na embalagem original, em estojos próprios ou com os terminais isolados. Baterias sem proteção podem ser confiscadas imediatamente. Outro detalhe importante é que essas baterias devem ser transportadas apenas na bagagem de mão, nunca na bagagem despachada, permitindo que a tripulação haja rapidamente em caso de emergência. Dispositivos com baterias internas, incluindo escovas elétricas, ventiladores portáteis, vapes e cigarros eletrônicos, também seguem regras rigorosas. Muitos passageiros esquecem que vapes só são permitidos na bagagem de mão e são totalmente proibidos de uso durante o voo. Quebrar essas regras pode gerar penalidades severas e consequências legais. A regra número 2 afeta passageiros em voos domésticos nos Estados Unidos e envolve a exigência do Real ID. A partir de 2025 e com aplicação total em 2026, a TSA passou a fiscalizar com muito mais rigor os documentos aceitos para viagens domésticas. Muitas carteiras de motorista tradicionais deixaram de ser válidas, a menos que sejam compatíveis com o padrão Real ID, geralmente identificado por uma pequena estrela no documento. Passageiros que chegarem ao aeroporto com documentos não compatíveis podem simplesmente ser impedidos de embarcar. Muitas pessoas acreditam que seus documentos antigos continuarão funcionando porque viajaram anteriormente sem problemas, apenas para descobrir tarde demais que as regras mudaram. Passaportes válidos ainda podem ser usados como alternativa, mas
Passaporte vencido combinado com um documento não compatível pode deixar o passageiro completamente impossibilitado de embarcar em voos domésticos. Como obter um real ID exige documentação e tempo de processamento, deixar tudo para a última hora pode arruinar a viagem inteira. Finalmente, a regra número 1 envolve reconhecimento facial e o crescimento da biometria nos aeroportos. Terminais modernos estão utilizando sistemas automáticos de reconhecimento facial para acelerar a verificação de passageiros. O viajante simplesmente olha para a câmera e o sistema compara o rosto com os dados do passaporte em segundos. Embora os passageiros ainda tenham o direito legal de recusar a biometria por questões de privacidade ou motivos pessoais, muitos não entendem o que acontece depois disso. Ao recusar o reconhecimento facial, o viajante geralmente é direcionado para filas de verificação manual, onde o processo se torna muito mais lento. Em vez de passar rapidamente, a pessoa pode enfrentar longas esperas, verificações extras de documentos e perguntas adicionais. Em horários movimentados, esses atrasos podem chegar facilmente a 30 ou até 45 minutos. Escolher privacidade continua sendo um direito individual, mas muitos passageiros subestimam o quanto os aeroportos modernos dependem da automação para manter velocidade e eficiência. No final, todas essas 7 regras mostram a mesma realidade. A segurança aeroportuária está se tornando mais automatizada, padronizada e muito menos flexível do que no passado. Líquidos acima do limite são removidos imediatamente. Baterias proibidas são confiscadas. Certos alimentos são barrados sem discussão. Medicamentos sem identificação geram suspeitas. Documentos inválidos impedem o embarque. E recusar biometria significa enfrentar atrasos. Essas regras não existem necessariamente para punir passageiros, mas os aeroportos modernos não param suas operações apenas porque alguém desconhecia as mudanças. No cenário atual das viagens aéreas, preparação vale mais do que nunca. E quem não acompanha as novas regras frequentemente aprende isso da maneira mais difícil, diretamente no controle de segurança do aeroporto.